Bom dia, a paz de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Que o Espírito Santo possa estar te visitando esta manhã, possa estar conduzindo a tua vida e teus passos. Que você venha abrir a Bíblia no livro de Mateus capítulo 3. Vamos estar falando de um profeta chamado João Batista, o qual veio preparar o caminho para Jesus. Mas antes de preparar o caminho para Jesus, o próprio profeta João Batista foi falado por um profeta chamado Isaías. Abra a tua palavra no livro de Mateus capítulo 3, que diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. Usava João veste de pele de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Versículo 6. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista veio preparar o caminho para Jesus e ele anunciava o evangelho do arrependimento. Onde que ele ia, ele pisava os pés e dizia: arrependei-vos, porque já está chegando o reino dos céus. E ele mesmo foi falado pelo profeta Isaías, ao qual Isaías, no versículo 3, vai referir João Batista dizendo: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O ministério de João Batista era endireitar a vereda do povo. O ministério de João Batista era anunciar o Cristo, o Filho de Deus. Ele veio fazer isso, preparando o caminho para que quando Jesus viesse, eles o receberiam, porque ele foi já anunciado, não só por João Batista, mas por os profetas, assim como também o profeta Isaías, o profeta messiânico. Eu quero dizer que quando João Batista ele veio, no versículo 7, falando que vinham os fariseus e os saduceus, a palavra de Deus diz que João Batista chama eles de raça de víboras e fala que com eles, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que ele fala isso? Com os saduceus e com os fariseus, porque João Batista conhecia aqueles fariseus e aqueles saduceus, eram homens religiosos, eram homens que conheciam a lei de Moisés, a lei Torá, mas não eram homens que ainda não haviam arrependido, que o coração deles era duro. Por eles conhecer a lei de Moisés, por eles achar que conheciam a lei, achavam que não precisariam se arrepender. Lebe andarácia. Porque existem pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas não se arrependeram, mas não têm vivido uma nova criatura, não têm nascido todo dia, assim como João Batista veio preparar e falando para o povo arrepender. Por isso que João Batista fala raça de víboras, porque era um povo que conhecia a palavra, mas os frutos deles eram de cobra, não eram frutos de arrependimento. E ali no final do versículo 10, João Batista vem dizendo: já está posto o machado às raízes das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O Senhor nos compara a uma árvore, e a árvore tem que dar fruto, como Jesus disse. Não pode uma árvore boa dar mau fruto e uma árvore má dar bom fruto. Por isso João Batista lá de trás já vem anunciando: toda árvore, o machado está posto à raiz, e toda árvore, pois que não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. O Senhor, ele não julga o homem, mas ele apresenta o reino dos céus. O Senhor não faz acepção de pessoas.
Mas o Evangelho é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Por isso ele fala, ó, o machado está posto à raiz, e toda árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? Que você venha entender que assim como João Batista, assim como Isaías, eles veio anunciar Jesus o Cristo. E Deus está levantando João Batista, Deus está levantando novos profetas, novos homens de Deus, que vem estar anunciando o reino dos céus, está anunciando a salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa conduzir a tua vida e te dar estripidez e ousadia, como deu para João Batista, um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Que Deus te abençoe. Vamos estar orando.